Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e está começando o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje é a primeira sexta-feira do mês, e a primeira sexta-feira do mês é dia de minha jornada. E para contar a história aqui, revisitar, relembrar os momentos bons, ruins do nosso entrevistado, está o Lucas. Lucas, e aí, Cris, bom estar aqui contigo. Minha jornada é um bloco que eu gosto bastante de gravar, e a gente trouxe, como sempre, um convidado muito bom para estar aqui com a gente nessa sexta-feira. Apresenta ele então para o pessoal. O nosso convidado hoje, galera, você já deve ter visto aí na legenda, mas o nosso convidado é o Márcio Flores, também head de CVC da Meta. Então, Márcio, obrigado por estar aqui. Márcio veio presencial aqui no estúdio, então é sempre bom. Então, Márcio, te apresenta aí pra galera. Eu que agradeço. Então, bom, eu sou head da Meta Ventures, não, que é o CVC da Meta. Depois eu vou falar um pouquinho mais ali. Não é, a gente começou como CVC, mas também faz Venture Building, também é o braço de inovação aberta da Meta. Então, também eu atuo como diretor de inovação na Meta. Né? Então, apesar de serem empresas separadas, a gente está falando aí de uma mesma entidade, né? E eu que agradeço pelo convite, foi muito, muito legal. Vinha pensando assim, poxa, o que a gente vai falar como empreendedor? Assim, eu comecei até a fazer relembrar aí várias passagens, porque durante grande parte da minha carreira eu fui intraempreendedor, mas também tive aí alguns projetos de empreendimento, às vezes até alguns projetos paralelos. Vou começar, porque a gente começa aí com tecnologia, mas até boteco de cerveja artesanal já tive, então aí foi um empreendimento, né, 100% do zero, e em outra área aí do que a gente está acostumado. Mas basicamente isso, né? Eu tenho já mais de 30 anos aí de carreira, e desde quando a gente não falava, assim, desde quando a questão empreendedorismo não estava tão em pauta, né? Não estava na moda, acho que nem existia ainda, pelo menos ainda aqui no Brasil, a gente nem falava em startup, não falava em tudo isso que a gente ouve falar hoje, mas já uma carreira longa de 30 anos que eu fiz um monte de coisas diferentes, apesar de ter também muito tempo de Meta, né? 25 anos no total. Eu penso, poxa, o cara tem 30 anos de carreira, 25 anos na mesma empresa, vai falar de empreendedorismo, mas a gente tem... na verdade, a questão de empreender é muito mais uma questão de comportamento, muito mais uma questão dos projetos que você tem na sua vida e no seu trabalho, né, do que necessariamente aquela coisa, um empreendedor é alguém que montou uma startup. Sim. Né? Então, a gente tem bastante história aí para contar hoje. Vamos lá. Márcio, tu falou que teve essa questão de intraempreender, e a gente vai explorar bastante isso aqui na nossa conversa. Também falou que já empreendeu em outras coisas, cerveja e tal. Mas qual foi o momento que tu entendeu que tu queria empreender? Sim, ó, eu sempre, de novo, né, quando a gente pensa assim em comportamento, né, eu acho que, de novo, o empreendedorismo estava dentro, né, é uma parte comportamental, está dentro da pessoa. Então, acho que assim, mesmo estando muito tempo numa empresa, eu nunca fiquei mais do que 2 ou 3 anos fazendo a mesma coisa. Sempre Sim. tive, né, tive oportunidade de fazer coisas diferentes da minha vida. Mas acho que lá por 2015, 2016 começou, né, um ponto assim, depois de estar muito tempo só no cenário corporativo, só no mundo corporativo, foi o momento que eu disse, poxa, né, começou também mais forte a questão de startups, talvez o empreendedorismo ficou um pouquinho mais cool. em pauta, ficou cool. E aí eu comecei a fazer um MBA em inovação, então também, né, eu fiz o MBA na FIAP, em São Paulo, de inovação, acho que foi 2017 que eu iniciei. E aí já é uma coisa que você começa a enxergar, e também tem isso, né? Muita gente acha que a inovação é aquela coisa muito inspiracional, aquela coisa, depois a gente vê, né, quando vai colocar inovação na prática, que inovação é um processo. Tem até, né, já deixando algumas... Tem um livro que eu gosto muito, que chama 10 Types of Innovation, que ele fala justamente isso, essa visão de qual é o processo que você tem para inovar. Mas em termos assim, de vida, quando chegou na 2017, por ali, 16, 17, eu ali tinha recém passado os 40 anos, acho que foi um pouquinho isso também, né? Crise dos 40 anos, que pensa, poxa, tive toda uma história aí, quero fazer, né, alguma coisa diferente.
já tinha empreendido muito em intraempreendedorismo, mas aí busquei um MBA em inovação. Mais ou menos nessa época comecei a trabalhar, também me interessei por cerveja artesanal, me formei sommelier de cerveja, junto com um amigo meu a gente começou a produzir cerveja em São Paulo, criamos a nossa marca de cerveja, que depois acabou virando um boteco lá em São Paulo. Tive uma passagem de atuar junto com amigos meus em uma startup, atuar junto numa startup bem early stage, apesar de eu não ter sido founder, né? Atuei apoiando uma startup recém-acelerada, né? Então naquele início de montar uma empresa, montar um negócio, então também foi muito interessante. E surgiu em 2019 aí o convite para montar a MetaVentures, que também aí foi um grande empreendimento, porque era uma coisa totalmente nova para a Meta, é um novo CNPJ, um novo negócio, uma nova empresa, uma coisa totalmente diferente, e eu assumi esse desafio de criar, né, o que se tornou a MetaVentures, criar um CVC do zero. Então, vários casos aí, mas acho que foi isso, acho que tem um pouquinho aí a ver com crise dos 40, um momento de mercado, um momento do mundo ali, eu disse, poxa, agora eu vou talvez entrar um pouco mais forte na questão de inovação. Conta pra gente, Márcio, tu é um cara que navega bastante, como tu trouxe há bastante tempo, já no mundo também corporativo, né? Como eu falo, nosso ouvinte é bem empreendedor mesmo, e a gente sabe que existe muito, cara, o cara é mais no mundo corporativo, o cara é mais empreendedor, são mundos às vezes diferentes, mas complementares, né? Eu sempre percebo que os principais founders, e o Márcio não me deixa mentir porque ele também analisa pitch e investe em startup, é muito bacana quando a gente olha founders de startups que já conseguiram ter uma vivência no mundo corporativo, saber como que esse mundo funciona antes de empreender, né? Então, como você trouxe, você teve essa vivência, tem essa vivência bem forte do mundo corporativo, mas também do mundo mais do empreendedorismo. Conta pra gente qual que é a importância dessa vivência para os projetos ali de empreendedorismo, e se o que eu falei é verdade, você sente às vezes que o empreendedor que chega ali para buscar um cheque com vocês, ou você mesmo conhece que não tem essa vivência mais do mundo corporativo, isso faz falta ali para o dia a dia, para o perfil? Totalmente. Para mim, esse é um ponto, né, quando a gente começa a observar, e aí tu pegou muito bem a questão, né, o empreendedor, normalmente ele começa com uma visão de produto, né? Ele tem aquela visão, né? Tive uma ideia, vou resolver um problema, tive uma ideia de um produto, se apaixona, muitas vezes errado, se apaixona pela solução e não pelo problema, mas ele tem aquela visão que ele, poxa, é fantástico isso, eu vou montar um negócio, vou empreender aqui, todo mundo vai querer pagar por isso, vai ser um sucesso. E muitas vezes isso até é verdade, tem gente que tem essa visão, né, muito interessante. Só que tem 2 pontos. Primeiro, né, eu costumo dizer, boa ideia, o quilo custa 10 centavos, né? Porque não adianta nada você ter ideia se você não tiver essa capacidade de execução. Acho que essa é uma primeira coisa do empreendedor, uma coisa importante do empreendedor. Ele não é o cara que tem a ideia ou o visionário, muitas vezes, mas ele é o cara que tem a capacidade de executar aquilo. Esse aqui é o grande X da questão, né? Tanto que a gente vê uma série de ideias ou de empresas muito promissoras, que a gente vê, às vezes vê o pitch, pensa, poxa, eu vou acompanhar esse cara, daqui a um tempo vou ver onde é que ele está, é interessante, simplesmente cara, não consegue. Anda de lado. Não consegue tirar as coisas do papel, não consegue ter essa capacidade, né, de fazer a execução do negócio. E a outra, uma vez eu ouvi uma frase, não lembro de quem, mas é uma daquelas coisas assim que mais, não sei se eu li, se eu vi, mas é que assim, né, o empreendedor ele começa com uma visão de produto, né, quando a gente está falando de startup, começa com essa visão da solução, e chega um momento, quando ele começa a dar certo, ele tem que criar uma empresa ao redor desse negócio. Tem que virar empresário, né? E aí tem muita empresa que a gente vê que tem uma dificuldade muito grande de fazer essa transição. Né? Porque, poxa, para criar, para entender essa necessidade, para entender o problema, para construir a solução, e aí mesmo já entrando na execução, consegue construir uma solução, constrói um bom produto, só que aí chega um momento que tem que
construir uma empresa ao redor, tem que começar a se preocupar com back-office, tem que começar a se preocupar, né, outro processo de contratação de pessoas, aí começa a crescer a equipe, tem que começar a reter pessoas, aí você tem que, o financeiro começa a ficar mais complexo, aí né, as coisas, os clientes, os projetos começam a ficar maiores, os problemas começam a ficar maiores, e aí muitas vezes que as pessoas perdem a mão. Esse foi até um ponto também interessante, que essa é praticamente a base quando a gente criou a tese da própria MetaVentures. Porque foi uma visão que eu trouxe, eu fui muito tempo executivo e eu fui 14 anos, mais ou menos, responsável pela área de consultoria da Meta. Então, eu brincava, todos os serviços ali, o que não gerasse software no final era consultoria. Então era mapeamento de processos, projeto de metodologia de gestão de projetos, desenvolvimento de sistemas, transformação digital, transformação ágil, enfim, diagnóstico de TI, planejamento estratégico de TI. Então tudo aquilo, né, eram serviços que eu entregava. E quando você está do lado da empresa, você tem que se preocupar, né, tem que pensar numa visão mais completa da coisa. Mas, por outro lado, você também tem muitas facilidades. Você, poxa, preciso contratar alguém. Poxa, eu sei que tem um processo de contratação lá, eu vou abrir uma vaga, o negócio vai funcionar. Poxa, eu preciso alocar um arquiteto de software dentro do meu projeto. Eu vou lá, eu consigo pegar um arquiteto de software. E eu, quando fiz essa primeira passagem de sair da empresa e trabalhar junto numa startup ali, early stage, começando, junto com meus amigos, eu vi assim, poxa, o quanto é diferente a realidade, né, para o empreendedor de uma startup, né? Quanta coisa que para mim era muito simples, só que o empreendedor ali que está começando, técnico, ele bate absurdamente a cabeça, né? E aí a gente viu, poxa, aqui tem uma grande oportunidade também de a gente apoiar esses empreendedores, ou seja, né, quando a gente criou a MetaVentures, dos pontos que a gente colocou como proposta de valor era realmente apoiar aquele empreendedor aonde muitas vezes ele falha, que não é no produto, não é na solução, não é na parte técnica, muitas vezes cara, como é que eu crio como é que eu crio uma empresa ao redor desse meu produto, né, dessa minha solução. Então, quando a gente vê empreendedores que já passaram pelo mundo corporativo, têm normalmente uma maior visão disso, né? Muito mais que às vezes um empreendedor mais jovem que está ou começando agora ou está no seu primeiro negócio, mas não tem, né, uma visão mais completa de empresa, de negócio mesmo. E tem, isso que é importante, né, Márcio, que tem momento, né? Não adianta muitas vezes, que eu vejo muito na prática, o cara que tem um know-how, uma expertise muito grande no mundo corporativo, ele vai se aventurar, vai abrir um negócio ali, uma startup, um negócio novo, não adianta ele querer encher de processo no início, né? Porque a gente vê, cara, o início tem que sobreviver, tu tem que chegar do break-even, tu tem que botar produto pra rua, tu não tem processo, é venda e cresce. Depois tu ajusta, né? Mas às vezes o cara quer já começar, cara, nem sai da largada, né? Não, se a startup começar, se ela estiver, né, ali naquele início de crescimento ali, né? Final da validação, está começando, né? Já tem um produto, começou a ter cada vez mais clientes, está tracionando. Eu costumo dizer assim, se o cara não tiver, se o produto dele não tiver cheio de débito técnico, se ele não tiver cheio de problema, aí eu quero perguntar, como é que é o atendimento do cara? É 24/7, 20, cara, nem tem, né? Como é que você faz a sustentação? Às vezes nem faz, né? É meio caótico, mas se não for assim, tá errado, né? Na minha visão. Se você está começando o teu negócio, né? Se não for assim, você está talvez colocando muita energia, perdendo muito tempo que você ainda não deveria fazer, né? Então esse é um ponto importante. Agora, tem esse lado, acho também importante, né? A gente gosta de falar dos cases de sucesso, das coisas legais, das coisas que deram certo, das coisas que a gente pode dizer para as pessoas fazerem, né? Mas, por exemplo, né, meu grande empreendimento, que foi meu empreendimento cervejeiro, foi um negócio que não deu certo. Então também a gente aprende pra caramba com o que não dá certo, né? Eu acho que isso tem muito fundo até afora que na tese, muito fundo coloca como tese até, de não investir em empreendedor de primeira startup, né? O cara tem que ter pelo menos já tido aí umas duas, ou exits, ou quebrou. Não, mas ele tem que ter passado por algumas coisas, em parte para trazer talvez essa experiência, né? Já ter ser um pouquinho mais cascudo ali, né? Já saber onde é que o sapato aperta, o que fazer, o que não fazer. Acho que esse é um ponto bem relevante disso aí.
Bacana. Conta pra gente como é que foi um pouco mais sobre essa experiência com a cerveja. Cara, a experiência com a cerveja foi um negócio engraçado, porque eu sempre gostei muito de beber, né? Sim, eu ia perguntar. E o sonho de todo homem é abrir um bar, né? Eu tenho um amigo que tem um bar e ele fala pra mim, não faz isso que tu vai te... Cara, é mais ou menos uma coisa que nem o pessoal fala de sítio, né? Que é um prazer quando tu compra, quando tu vende, ou de bar. Mas na verdade, eu também vi uma frase engraçada, né? Que eu não lembro qual foi o pensador disso, né? Trabalhe com o que você gosta e você não trabalhará mais nenhum dia na sua vida, né? Você está curtindo. Eu digo, trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai gostar daquilo. Infelizmente, na verdade. Eu sou a prova viva, eu amava futebol, muito, assim. Eu fiz jornalismo para trabalhar com futebol e rádio. E daí, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar justamente nisso. E era horrível. Era horrível, tipo aquela frase, não conhece seus heróis, né? Por aí, as pessoas acham, tipo, ela tá falando uma coisa idiota. Não, mas é que eu tinha que consumir enquanto eu não estava trabalhando, eu tinha que consumir futebol para poder ter base para trabalhar, porque era debates, né? E daí, quando eu não estava trabalhando, não estava consumindo futebol, as pessoas me olhavam, e aí, o jogo tal? E eu, ai meu Deus, de novo futebol. Eu só não queria falar sobre futebol. E uma história, um parênteses, antes de entrar um pouquinho mais na história mesmo do empreendimento, né? Mas quando eu comecei, eu gostava muito de cerveja, artesanal, gostava muito do assunto, ainda gosto. E aí eu comecei a estudar. Aí eu fiz um curso, foi mais de 4 meses de aula, 2 noites por semana, e era um negócio pesado, assim, porque tem muita teoria. Sim. Né? Muita gente não sabe, mas cerveja, né, fala, pô, vinha comprar cerveja, cerveja, essa de boteco não cerveja. Na verdade, a gente está falando de mais de 140, 150 estilos diferentes de todo mundo, várias escolas cervejeiras, o negócio é razoavelmente complexo. E além de muito conteúdo, que aí começa aquele negócio maçante, a gente degustava 4 cervejas toda noite de aula, né? Só que era 4 copinhos de cerveja, só que você ficava 1h30. Sim. Você tem que cheirar, você tem que olhar, você tem que dizer, cara, o que eu estou sentindo aqui? Você tem que classificar, você tem que escrever, você tem que fazer um negócio. E aí chegava uma hora assim, eu gostava, mas tudo que eu queria era mais ou menos você com a história do futebol. Tudo que eu queria era sentar em casa sobre uma Heineken e não pensar em nada. Eu só queria pegar, tomar uma cerveja. Sim. E você vai ficando tão condicionado que se eu botasse a Heineken no copo era capaz de cheirar, olhar a cor, olhar a espuma, querer fazer uma análise sensorial. Então esse é um negócio assim, que acho que é muito importante, né? A gente que gosta, né? Gosta do que faz, a gente tem que ter também um cuidado, né? E foi um empreendimento legal, tá? Porque não era tecnologia, então por um tempo também dava uma quebrada, sim, né? Aprendi em tecnologia, em outra coisa. Mas aí uma das grandes lições que veio era a questão de foco, né? Que eu acho que esse é um outro grande ponto do empreendedor, é a capacidade dele se doar, se entregar realmente, né, de corpo e alma aquele negócio. Né? Um dos pontos é que era um empreendimento, mas era um projeto paralelo. Né? Meu projeto principal sempre foi tecnologia. Sim. Já nessa época, né, nessa passagem aí para startups, para um CVC, né, para diretor de empresa. Então foi uma época em que eu trabalhava muito. Mas tinha essa questão, assim, era meu empreendimento do coração, mas não era o que pagava a conta em casa, né? Sim, dava mais despesa, inclusive. Inclusive dava mais despesa, né? Inclusive no final das contas, quando a gente passou a régua, meu sócio falou, cara, a gente gastou uma boa grana nesse negócio. Aí a ideia é pensar, não, cara, beleza, isso aí é como se a gente tivesse tido um barco. Isso. Cara, foi o empreendimento da diversão aí. Isso. Mas é uma coisa que hoje eu trago muito para mim, eu falo muito com empreendedores, eu já tive papo com um empreendedor de startup que a gente tinha investido, dizendo, putz, cara, tive uma outra ideia, um outro negócio aqui que eu quero muito tocar, mas não é esse mesmo negócio, vai ser uma spin-off, ou vai ser alguma coisa que eu vou tocar em paralelo. E startup em early stage, né, um negócio começando, mas, cara, não vai por aí. Mesmo se tu te dedicar 100%, a chance de dar é grande igual. Exatamente. Se tu te dedica 100%, tu já tem aí
10, 15% de chance de dar certo o negócio, né? Imagina com dois. Né? Imagina com 2, sem você ter foco. De novo, depois que essa empresa cresceu, você já tem board, você já contratou diretor. Tu fez tua sucessão, né? Exatamente, você já trabalhou a tua sucessão, você já tem quem toca o negócio para ti, tudo bem, vai tocar. Virou acionista, né? Mas executivo, aí beleza. Exatamente. Então, eu penso assim, talvez até seja essa realmente a ideia. Eu tinha sempre na minha cabeça assim, eu quero ter o boteco de cerveja, trabalhar com cerveja era o plano de aposentadoria. Quando eu trouxe ele para muito cedo e concorreu com as outras coisas, né, com os outros empreendimentos da minha vida, aí que o negócio deu uma complicada, né? Então acho que esse é um ponto que é fundamental, né, pro empreendedor e na jornada empreendedor, é o quanto você consegue dar foco naquilo, que você consegue colocar a energia, né, e ser persistente no negócio, né? Sim. Essa questão do foco, de estar dividido, né, porque muita gente acaba fazendo isso, tendo o seu trabalho ali, que é a sua renda, e a startup como um sonho, que quer tocar, que quer largar depois aquele primeiro emprego e tocar só na startup. Quando vocês avaliam para investir, isso é um ponto absolutamente, importante? Absolutamente. Se o empreendedor não tiver full time no negócio, a gente não investe. É um pré-requisito da tese. Sim. Até por tudo isso que eu mesmo aprendi. Sim, já aprendeu. Eu não quero ver o cara fazendo o erro que eu já fiz e que eu digo que não dá certo, né? Então esse para mim é um ponto fundamental. A gente entende, poxa, a vida do empreendedor muitas vezes ela é difícil, ele tem né, talvez ele ainda não tenha, né, vai começar a bootstrap, tal, ele ainda não tem aquela grana toda, a gente sabe que o início é mais difícil, mas é uma parte do negócio, ele vê quais são os meios que ele vai fazer. Sim. Mas aí pelo menos a gente, e assim, eu falo bastante com outros fundos e tal, essa é meio que um consenso. Claro, assim, raramente, né, você vai ver, talvez consiga um dinheiro aí de amigos, de família, só se family and friends, ou de um anjo mais desavisado, né? A gente teve aí... Um outsider aí. Né, que de repente até vai acertar, mas em termos de processo, de tese, tudo é muito complicado. Você falou assim, pô, né, vivendo aquilo 120% já tem um alto risco, né? A gente fala aqui no trabalho que quando o cara não sabe o que ele quer, a chance de dar errado é muito grande. E se der errado, ele não vai ficar satisfeito, porque, cara, ele não sabia o que ele queria. Ele tem que saber o que ele quer fazer, senão não funciona, sabe? A gente percebe muito, tipo, tava falando agora cedo ali com outro empreendedor, não sei falar o nome dele. Pô, o cara, 6 anos de empreendedor, cara, super resiliente. Ele fala que eu já botei mais de 2 milhões de bootstrap aqui no negócio, agora que eu tô chegando no break-even, cara, 6 anos e o cara ali... E vai. Então eu falo, cara, não é fácil essa jornada empreendedora, o cara dedicado full time, botando grana dele, e não é nem pela visão só do fundo, o cara ele também, né, vai trabalhar arduamente sempre, mas ele busca qual que é o objetivo dele? Ele busca um momento de liquidez, ele busca deixar de ser executivo para virar acionista, e quanto mais tu perde esse foco, mais difícil, mais longe e mais um jogo mental o cara fica, ele não consegue chegar lá, né? Então eu percebo isso, cara, empreender já é difícil. Se você for desviar o foco, eu acabo emendando por outro tema que eu queria ouvir o Márcio, que isso tu também deve ver bastante, que é escolher as pessoas certas para estar junto contigo na jornada. Não vai fazer nada sozinho. Sem dúvida. Cara, eu brinco, é sempre um elemento de expectativa. Tu não desaponta alguém se tu tá alinhado com ela, né? Se eu espero algo e outra pessoa espera algo, daí a chance de dar problema é muito grande. Mas é principalmente esse elemento de expectativa. Eu queria ouvir do Márcio, até nas jornadas que tu empreendeu, ou até nos que tu vê ali dentro da tua experiência de executivo dos negócios, qual que é a importância de escolher bons sócios para estar do teu lado ali no dia a dia? Cara, eu acho que é fundamental, tá? Porque, primeiro, esse alinhamento de visão, ele é que vai dar... É um vetor, né? Se está todo mundo remando para o mesmo lado, com aquela mesma expectativa, se tem uma visão clara, fica tudo mais fácil, né? Então, e outro ponto, fazendo esse gancho, o empreendedor também, quando a gente fala de empreendedorismo na startup, né, a gente tem que, principalmente em startups, o empreendedor não é só o founder. Sim. Né? Normalmente,
O empreendedor, putz, a gente faz, sei lá, fiz um venture building, trouxe um executivo com vesting. Pô, esse cara é empreendedor. Quando a gente olha... chave. Né, ele botou de alguma forma a vida dele convergiu para aquele negócio, né? Então muitas vezes tem um founder ou 2 founders, mas pô, tem o CTO, tem, né, o time. Na verdade ali está todo mundo empreendendo. Então talvez para a startup seja mais complexo, porque não é só o sócio, né? É o time inteiro. Mas quando a gente tem uma certa divergência, é muito mais complexo que numa empresa grande. Até porque normalmente uma empresa grande ela tem uma cultura organizacional, ela tem processo, ela tem a missão, tem a visão, tem os seus valores, tudo. Mas startup não tem nada disso. Ela tá em formação, né? Ela está montando, ela está criando, né? Está co-criando isso. Então, mais do que os founders, né? A gente tem todo mundo, né? nesse início é fundamental. Com relação especificamente aos sócios do negócio, aí é mais importante ainda. Até interessante, quando a gente pega o próprio modelo de governança de startups, né, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do IBGC, ele coloca lá nas primeiras fases, antes de ter empresa, já pelo menos ter um statement ali, né, um acordo entre os sócios. Cara, se esse negócio der certo, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Qual é a tua expectativa? E até uma coisa interessante, tá? Quando a gente faz investimento em empresas com vários founders, você fazia a questão de conversar separadamente quando a gente está fazendo a avaliação de investimento. Às vezes tem visão distorcida que aí ele sabe. Exatamente. Aí tu pergunta pro cara, tá, beleza, onde é que tu vai daqui a 5 anos? Onde é que tu vai daqui a 10 anos? Tá, essa empresa aqui, tu quer fazer o exit dela ali, cara, teu negócio é chegar no valuation de 10, 20 milhões ali, que tu vai botar teus 5 no bolso e tá bom pra ti, ou tu quer transformar esse negócio num unicórnio, ou num negócio de 100 milhões, porque tu quer realmente fazer... Ou não, tu não quer vender esse negócio, tu quer ser um empresário... Isso. Tu quer montar o teu império. Quer passar para frente. Tu quer passar para o teu filho aquele negócio. E é impressionante. Às vezes tu tem 2, 3 os caras 20 anos de amizade e nunca falaram. Exatamente, cara. E os caras resolveram, vamos ser sócios, vamos empreender. Né? Tem uma capacidade empreendedora, mas eles não combinaram o jogo, né? Onde é que... Porque, para quem vai investir, totalmente, não vai investir numa empresa se o cara disser que ele quer vender quando ela estiver valendo 10 milhões. Vou botar um agora para... Sabe? Né? Agora, se for um negócio super... para 20 anos, putz, cara, talvez também não interesse para minha tese, né? É 5 a 10 anos, é um tamanho X, né? A história faz sentido. E eles estão de acordo, é uma coisa. Mas é engraçado, a gente vê coisas totalmente diferentes. Cada um tem uma visão da empresa. Daí tu fica pensando, daqui a 3 anos a gente vai estar na mesa aqui discutindo quem fica, quem sai, o que vai acontecer, vai passar por uma crise societária aqui, e aí tem tudo para errado. Sim. Uma coisa que você falou ali que é importante, Márcio, que é o empreendedorismo, né? Não necessariamente você tem que estar no seu emprego, ser executivo e sair para começar a empreender do zero, né? Pelo contrário, né? Eu vejo muito em grandes empresas, em grandes consultorias, principalmente serviço, né? O cara ele não sai da faculdade, vai abrir o negócio dele. Se ele é um pouco mais esperto ali, ele vai para uma grande consultoria, vai rodar o mercado, vai ficar alguns anos, vai conhecer gente, vai entender como é que funciona, vai pegar know-how, e aí sim, depois, talvez, ele monte o negócio dele. Eu queria que você, pela experiência que você tem, bastante bagagem empreendendo, qual que é a dica que você dá para quem está querendo montar um negócio? Porque é sempre aquilo, vou empreender, vou abrir o meu negócio agora do zero, ou sigo por um caminho de empreender, espero um pouco. Qual que é o pró e o contra assim, de cada decisão? Olha, de novo, né? Acho que não tem receita de bolo, né? A gente, dentro do nosso portfólio, a gente tem desde startups que a gente investiu empreendedor de primeira viagem, pessoal saindo da universidade, enfim, montando um negócio e inclusive estão muito bem. Outras de pessoas já 20, 30 anos de mercado corporativo que praticamente se aposentaram, saíram do trabalho e resolveram empreender. Então, não tem muito uma receita de bolo, mas até foi um outro parênteses, não, um dado interessante. Quando eu comecei a pensar na tese da Metaventure, vou fazer uma
aprofundar uma pesquisa de mercado. E eu achei várias pesquisas, não vou lembrar a referência de cabeça agora, já faz 6, 7 anos, mas várias pesquisas que falavam que, inclusive nos Estados Unidos, a idade média do empreendedor de sucesso, aquele que fazia um exit, era 40 a mais. Não é o cara que saiu 30, ontem da universidade, nunca teve uma experiência de trabalho, montou um negócio. Tem as exceções, tem os pontos fora da curva. E normalmente é isso, às vezes as exceções são os que ficam mais famosos, né? Que são os pontos fora da curva, eles aparecem mais, né? Eles têm uma... Mas aqui no mercado brasileiro é semelhante também, né? Quando a gente vê os unicórnios, as grandes empresas, não foi empreendedor de primeira viagem, né? Se a gente pegar a Nubank, a gente já que tinha experiência no negócio, né? Então, e muitas das startups que a gente vê, claro, tem a gurizada, né? A gente fala aqui, mas hoje já, né, tem de todos os tipos, né? Todas as idades, todas as experiências. Então, assim, não tem uma receita de bolo, né? Mas quando, né, e aí a maior parte talvez dos nossos investimentos são empreendedores que já passaram, que já, né, tiveram seus negócios, né, que já passaram por uma empresa, ou estão no seu segundo, terceiro empreendimento, e muitas vezes não estou na segunda, terceira startup, não, cara, já teve uma empresa cara, sei lá, teve um restaurante, teve um boteco de cerveja, teve uma transportadora, teve um lava-carro, teve, enfim, né, tem uma visão diferente do negócio, né? Então tá talvez um pouquinho mais preparado para esse momento, né, crítico que eu falei, que é construir a empresa ao redor da sua ideia, né? Então normalmente ele vai trazer um pouco mais de maturidade. Estava hoje mesmo de manhã também falando com uma startup, falando com um empreendedor, já teve vários anos em várias consultorias, já teve em grandes empresas de telecom, já quebrei uma startup. Então, certamente, quando, né, você conversa com esse empreendedor, você nota que ele já tem, né, uma visão mais completa, né, uma visão mais robusta de fazer um negócio, de criar um novo negócio. Mas não é, de novo, não é uma regra. Você diz assim, não, poxa, né, sai da universidade, vai né, primeiro trabalhar numa empresa, tá, pode estar perdendo uma grande chance, né, pode estar deixando, né, perdendo de surfar talvez a maior onda. Naquele momento ele poderia ter sucesso e não vai ter mais tarde. Então é uma coisa bem... mas é mais como a gente olha, e esse é um ponto que eu acho que tem, né, quando a gente é investidor, principalmente, e esse é um ponto que eu trago muito para uma visão de talvez mais de CVC do que simplesmente um VC, onde simplesmente o cara bota grana, eu quero... Né, resultado. Quer resultado e bota numa régua, né? Tipo, ok, isso aqui serve. Um CVC ele acaba sendo mais high touch, a gente acaba acompanhando mais a jornada do empreendedor, né? Sim. Então a gente, mensalmente faz reunião com as startups, acompanha, ajuda, busca, né, apoiar mais. Então, justamente por na nossa tese ter isso, complementar aquele bom empreendedor, mas que falta muitas vezes uma pegada empresarial. Isso a gente consegue dar para ele. Sim. Isso a gente consegue apoiar ele nesse desenvolvimento. Então, vai muito de quem está do seu lado, tanto os seus sócios, né? Até uma das empresas que eu citei, uma das startups que a gente investiu, beleza, o CEO, o principal fundador que desenvolveu o produto, tal, um dos fundadores, ele saiu direto da universidade, o sócio dele tem cabelo branco, já trabalhou na empresa, já desenvolveu um CRM, né, trabalhou vários anos numa empresa, então também esse mix de experiência ajuda. Então assim, tem todos os casos aí, acho que é a questão da pessoa se sentir pronta e ter a coragem de empreender. Né? É isso aí. Quem estiver querendo entender um pouco mais ali o que o Márcio falou sobre CVC e Venture Capital, scrolla um pouco para baixo aí no Startup Life, que tem um episódio que o Márcio já gravou com a gente, com o Rodrigo Bauer ali da Redpoint, Ventures, falando de CVC e Venture Capital, um dos episódios mais ouvidos no Startup Life até hoje. Então quem quiser... Scrolla que, por mais que aquele episódio já passou uns anos, continua muito bom. Já passou continua sendo atual. Era outro momento de mercado, mas continua sendo atual, né, Cris? E mostra que o Márcio acredita no Startup Life há 5 anos, né? Desde o início. Márcio, a gente falou em alguns momentos sobre acabar quebrando o negócio, né? E aqui no Brasil você tem uma visão muito de, quebrou é incompetente.
não deu certo. E a gente sabe que nos Estados Unidos e em outros lugares essa visão não é assim, né? É uma outra visão, como tu trouxe. Então significa que ele tem experiência, que ele já teve coragem de fazer, né? Teve coragem de fazer. Tu acredita que com o ecossistema de tecnologia e inovação no Brasil, essa visão brasileira, ela está sendo deixada de lado? Eu acho que ela está mudando, tá? Acho que a gente está... Acho não, tenho certeza, pelo que eu vejo, que essa visão ela tá evoluindo. Uhum. Tá? Eu também costumo brincar assim, tudo é um equilíbrio, né? Assim, às vezes quando chega uma visão diferente, a primeira tendência que tem é levar para o outro extremo, né? Sim. Tipo assim, não, eu por exemplo, não sei, um cara que já quebrou, já falhou numa startup e tal, eu acho que o cara ganha pontos. Mas eu não iria para o extremo assim, não, o cara já tem que ter quebrado. Sim. Acho que não. Que nem muito que a gente fala, pô, né, errar rápido e tal. Só que eu vejo muita gente idolatrando o erro. Feliz a vida, eu errei, pô, na primeira, né? Ok, você tem que conviver e aceitar o erro e aprender com o erro. Né? Você não tem que buscar o erro. Às vezes parece que tem gente, nossa, feliz, orgulhoso porque já errou. Pô, aquela errei de novo, agora eu tenho mais 800 e poucas tentativas. Sabe? Então, né, pode até ser um pouco polêmico. Eu acho que assim, a gente tem que entender, cara, o erro faz parte do negócio. Sim. Se a gente está falando, principalmente se a gente está falando de alta tecnologia, se a gente está falando de algo novo, né? Não tem ali um playbook, não tem uma fórmula, não tem um processo, não tem algo, não. Assim, é completamente normal. Né? Então, o erro ele tem que ser aceito, a gente tem que aprender, e talvez esse seja o ponto, né? Fazer aquela pergunta: o que você aprendeu com o erro? Eu já aprendi que eu não vou empreender de novo se for part-time num negócio meu, porque não vai dar certo. Né? Eu vou pegar como um negócio paralelo, não vou fazer nada bem feito. Então, para mim, hoje chega alguém, pô, um projeto maravilhoso aqui, vamos tocar esse projeto das 18 às 22, de segunda a sexta, trabalhar final de semana, como era, né, com a cerveja. Cara, não vai dar certo. Eu entro inteiro nesse negócio e aí eu sei como fazer as coisas funcionarem, ou não vai valer a pena. Então, assim, eu aprendi com esse erro, mas eu aceito, né, assim, poxa, eu sou um péssimo empreendedor porque o meu negócio não deu certo. Não. Errar faz parte. Mas eu não fico feliz dizendo, gente, que legal. Putz, quebrei o negócio. Não dá para banalizar o erro. Exato. Tá? Mas eu acho que sim, as empresas elas têm essa visão, elas estão aprendendo a conviver com isso. Talvez esse seja um ponto, talvez complexo do intraempreendedorismo, porque também muitas pessoas, você vai, né, desenvolver uma nova área, desenvolver um novo produto, abrir uma nova filial, abrir uma nova operação, né, que você tem intraempreendedores trabalhando, o cara falhou, é demitido. Hoje em dia, muitas das empresas já entendem que elas têm que acelerar o processo, que alguns, né, ou muitos erros fazem parte, mas desde que na tua visão de longo prazo você veja que você está chegando mais perto. Mesmo o empreendedor, poxa, errou, teve uma empresa, mas ele aprendeu, então já está começando o novo negócio já num estágio diferente, já num degrau diferente, e aí ele está cada vez mais pronto. Aí tudo bem, e eu acho que a gente está aprendendo a olhar o erro e lidar o erro de uma forma mais madura, de uma forma como faz parte, ainda mais no mundo hoje que velocidade é fundamental, e quanto mais rápido você pegar qualquer tarefa, tá? Você faz uma tarefa, agora faz mais rápido, você vai errar. Sim. Aumenta a chance de você escorregar em alguma coisa, esquecer de alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa. E hoje a gente está num mundo que o ambiente de negócio está cada vez mais rápido. Então as empresas estão começando, né, já começaram no tempo, mas estão cada vez mais com essa visão, eu ter um produto mais rápido, lançar, mesmo que eu tenha mais percalços, mesmo que eu erre alguma coisa, mesmo, é melhor do que eu fazer aquele projetão, né? Demorar 2 anos para lançar um produto, e quando ele chegar no mercado, tá zero defeito, tá lindo, maravilhoso, mas ninguém mais quer, já tem, né? Já não serve mais para nada, já tem 10 outros que lançaram mais rápido, estão na minha frente. Então, a gente está tendo um amadurecimento. Né? Até eu trabalhei muito tempo com gestão de projeto, fui PMO na Meta, implantei PMO em muitas empresas, e eu fiz minha certificação PMP em 2002. Era uma época que estava recém chegando aqui os chapters do PMI no Brasil, então o negócio, né, depois teve um boom ali no
2009, 2010 e tal, mas na época. Então eu trabalhei muito com gestão de projeto e ainda era aquela visão cascatão, né? Sim. Ainda era aquela visão, né, 6 meses, 1 ano, fazia projeto de 1 ano. E eu peguei bem nos projetos que eu fazia essa transformação para o ágil, já começar a ver na visão, poxa, né? Hoje em dia não tem como pensar nisso. Né? Hoje não tem mais como você vai tirar, a não sei que seja construir um prédio, uma usina, um negócio assim, que são aquelas coisas que não adianta você, né? Tem um... O real estate, a economia real daí. Mas quando a gente olha software, quando a gente olha produto, você não concebe mais aquela visão de, putz, eu vou ficar aqui 6 meses, a gente fazia 6 meses um projeto para escrever todos os requisitos. Fazer um discovery aqui 6 meses, não vai rolar. Não vai rolar. Então, acho que tudo isso, né, as próprias ferramentas que a gente está vendo hoje nas empresas, está fazendo essa cabeça, né, essa visão mudar. Então, eu acho que a gente está evoluindo, respondendo objetivamente a pergunta, a gente está evoluindo, muitas empresas estão evoluindo nesse aspecto, em velocidades diferentes, obviamente, mas eu acho que a gente está num caminho bem interessante, né? Então as coisas estão mais estão se encaminhando para a gente realmente ter aprender com erro, ter uma visão mais positiva, né? Mas não pode gostar de errar, gostar demais de errar, achar muito bonito errar. Errei, vou de novo, errei. Não dá bom. Eu acho que a definição é essa mesmo, né? Não banalizar o erro. E aprender. Para mim a questão é a seguinte, você pode errou miseravelmente, mas cara, o que tu aprendeu e na nova tentativa, o que daquilo você já vai sair na frente. Acho que esse é o grande ponto. Eu acho que isso é para qualquer empreendedor. E ele vai errar muito, né? O erro faz parte, mas é essa visão, não se martirizar com erro, mas buscar acertar, né? Não romantizar, não romantizar o erro também. Conviver, fazer, aproveitar, aprender, mas não romantizar. Cris, vai fazer aquela tua pergunta clássica que tu sempre faz. Vamos, hoje a gente inverteu a lógica, né? Deixa a gente começou a conversar e foi... Essa aí tem que ter. Mas então, pra gente encerrar... Qual é a pergunta difícil? Pegadinha? Com medo agora. Não. Porque eu tô até com medo aqui. Não, encerrar mais cedo. Fica tranquilo. Pra gente encaminhar pros nossos finalmente aqui, o Márcio tem muitos compromissos, né? E a gente não pode... A gente gostaria que ele ficasse aqui o dia inteiro com a gente, mas não dá. A gente tem que se contentar com... A gente faz mais final do dia, o final de semana, a gente tá cerveja, e aí o negócio aí... Tem ali no frigobar, tá? Não, mas tá cedo. A gente vai querer um mini curso. Segundo a OMS, é alcoolismo só se for antes das 9 da manhã. Mas não sou eu que estou dizendo, é a OMS. Márcio, quem é o Márcio por ele mesmo e o que o Márcio projeta para os próximos anos? Mas essa pergunta ela é complexa mesmo. Eu falei que era um momento Marília Gabriela. Essa precisa de cerveja. Cara, assim, quem é o Márcio? Profissionalmente, assim, eu sou um cara que toda a minha vida eu trabalhei e amei tecnologia. Como eu estava até comentando, eu já cheguei nos meus 50 anos aqui. Quando eu estava em 88, eu me lembro até talvez aí tenha... Você perguntou de quando surgiu a veia do empreendedorismo, foi mais tarde, mas talvez a tecnologia. Eu lembro que em 88, no meu colégio, estava no 8º ano, hoje ensino fundamental, na época primeiro grau, e eu tive uma aula que primeiro contato com um computador, um Hotbit, um computador programando em Logo, que era uma tartaruguinha fazendo os desenhinhos na tela. Cara, era uma coisa extremamente arcaica, né? E quando eu olhei aquele negócio, eu não tive dúvidas depois na minha vez. Cara, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com computador. Então, sempre sou uma pessoa apaixonada por tecnologia. Eu sempre busquei fazer coisas diferentes. Então, até muitas vezes um paradoxo na minha carreira, mas eu sempre busquei coisas diferentes, sempre criar produtos diferentes, serviços diferentes. Sempre tive essa oportunidade de trabalhar em projetos diferentes, então, projeto em todo o Brasil, projeto fora do Brasil, de todos os tipos, de empresa pública, empresa privada, empresa grande, empresa pequena, indústria, mercado financeiro. Então, sou uma pessoa extremamente curiosa, né, que eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, gosto muito de saber as coisas, né, então, uma pessoa inquieta, né. Acho que isso é uma boa definição. Isso, e também, né, claro, dei aqui o viés profissional, mas
pessoalmente também. Eu sou as pessoas sempre, eu não consigo ficar curioso, não consigo ficar com uma dúvida, eu sempre buscando, sempre lendo, sempre procurando, sempre atrás de uma resposta e de, né, enfim, como fazer as coisas de um jeito diferente. E acho que nunca antes na história da humanidade, aí, né? Estava falando da velocidade das coisas, né? Cada vez mais esse mundo em constante evolução, né? Em constante mudança, é uma coisa que para mim é absolutamente fascinante. Então, eu não me vejo, ou melhor, né? Eu me vejo, enfim, trabalhando, criando por muito tempo. Na minha visão, eu não tenho, né, como eu falei, né, já chegando aos 50 anos, a gente fala com amigos, com os colegas, pessoal pensando em aposentadoria, que vai fazer. Cara, eu não consigo pensar nisso. Minha visão é, ok, hoje eu estou trabalhando com tecnologia, hoje é uma tecnologia, amanhã é outra, hoje é investindo, amanhã criando novos negócios. Eu já olhei para frente, poxa, eu já tenho a oportunidade de participar de alguns conselhos das startups que a gente investiu, então é uma coisa que eu, né, quero muito continuar fazendo na minha carreira, né, porque é bem esse balance, né? Muitas vezes você vai ter ali o empreendedor, de novo, né, que está começando aí no empreendedorismo, começando, montando o seu negócio e ter quem já passou por vários caminhos apoiando, acho que é algo bem importante. Então essa é uma coisa que eu me imagino fazendo por muito tempo, né? Fazendo muito tempo, sim, trabalhando com tecnologia, ajudando os outros. Tem muito essa questão também de eu buscar esse propósito, né, de apoiar as empresas, de ajudar, de, enfim, ver o sonho, né, cada startup que a gente investe, o que a gente está buscando é fazer, né, realizar também o sonho, principalmente o sonho daquele empreendedor. Quando você vai ganhar alguma coisa, se aquele empreendedor, primeiro, ele tem que realizar o sonho dele, tem que realizar a empresa dele, tem que executar aquele plano, ele tem que executar aquele projeto, ele tem que chegar lá, ele tem que vencer. E aí, a partir daí, quem investiu, quem acreditou e quem apoiou vai ganhar também esse jogo. Mas em primeira instância, ali, em primeira pessoa, é apoiar esse empreendedor e isso que eu amo fazer. Então, esse é o meu futuro. Que conversa, que trajetória, né, Lucas? Tem que marcar agora conversa no bar ali depois com o Márcio. Mas, Márcio, o pessoal vai pedir aí um encontro com o Márcio no bar para continuar conversando. Podemos fazer. Tem uma outra. Eu lembro que na época da pandemia eu cheguei a fazer, uma investida nossa, com vários grupos de amigos e tal, tinha montado um curso de degustação de cerveja. Olha aí. E eu fazia uma coisa de 3-4 horas e que a gente ia bebendo e ia conversando sobre cerveja. Eu fazia remoto isso na época da pandemia. Comecei fazendo com uns vizinhos, logo antes da pandemia, uns amigos, e eu fazia remoto. E era muito legal, assim, o pessoal comprava cerveja em casa, a gente fazia. Então, se quiser fazer um episódio aí com cerveja, também pode me chamar. Acho que vai dar ibope, tá? Vamos fazer um jantar nosso, Cris, ali do escritório, e chamar o Márcio para ter uma experiência gastronômica ali. Porque eu acho que se a gente gravar um podcast, não vai dar muito certo, né? Não vai, a pessoa vai ficar com sede. Tem que ser presencial isso aí. Márcio, muito obrigada pela tua participação, pela conversa. Com certeza os nossos ouvintes tiveram muitos insights e aprendizados, né, Lucas? A gente começou aqui temas bastante importantes para quem está buscando empreender, para quem está empreendendo. E agora a gente abre espaço para tu deixar tuas considerações finais, também contatos, como esse pessoal que está aqui nos ouvindo pode falar contigo, pedir alguma ajuda ou também, quem sabe, né, oferecer sua empresa para um investimento. Claro. Pessoal, meu contato podem me contactar pelo meu e-mail, marcio@metaventures.com.br. Né? A gente sempre aí olha com carinho aí todas as mensagens, todos os contatos. Eu agradeço, é um prazer muito grande estar apoiando, sabendo que aquilo, de novo, naquela visão do propósito, sabendo que aquilo que a gente fala, assim, acendeu uma luzinha aí na cabeça de algum dos ouvintes, aí vai fazer talvez ele
ter mais um acerto e menos um erro, melhorar a vida de alguém, já tô super feliz com essa oportunidade. E é isso, né? O que eu estava pensando e a mensagem final, né, é essa questão, né? Empreendedorismo, o empreendedor não é só founder da startup, o empreendedor é o time, o empreendedor ele não necessariamente precisa ser o dono da empresa, o empreendedor ele pode trabalhar para uma empresa, ele pode, enfim, né, vários níveis, várias formas de empreender. Então, o empreender é muito mais uma atitude, muito mais uma característica da pessoa, do que necessariamente ele, ok, eu tenho um CNPJ, eu sou um empreendedor. Então, acho que em todas as faces da nossa vida a gente tem chances de empreender também, né? Não só profissionalmente, mas empreender, seja num novo hobby, numa nova forma de fazer as coisas, numa nova forma, enfim, de se relacionar com pessoas. Então é muito mais uma essência, algo que também, né, não é assim, a pessoa é ou não é empreendedora, é uma coisa que também se desenvolve. Também tem como desenvolver isso, também tem como melhorar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Pensem sempre nos vários aspectos, nas várias faces da vida de vocês, de todos, como a gente pode empreender, pode gerar valor, pode melhorar a nossa vida, melhorar a vida das pessoas que a gente gosta, pessoas que estão próximas da gente. Muito obrigada de novo, Márcio. Muito obrigada, Lucas, pela companhia. Eu que agradeço pelo convite. E para quem está nos ouvindo ou assistindo, muito obrigada também pela companhia e até o próximo episódio.